Hoje eu queria começar o vídeo fazendo uma pergunta para você. Qual que foi a última vez que você se sentiu entediado? Você estava indo para o trabalho e acabou a bateria do fone de ouvido, você não conseguia ouvir suas músicas ou você até esqueceu o fone de ouvido, então já era. Você ficou sem internet no final de semana, quando você queria assistir sua série, a única coisa que tinha para você fazer era assistir essa série. Eu me lembro da última vez que eu me senti muito entediado, que foi durante uma peça de teatro que eu fui convidado para a estreia no ano passado. A peça durava 2 horas. Foram as 2 horas mais longas da minha vida. Então, durante essas 2 horas, eu questionei muito a minha existência, me perguntei, poxa vida, Deus, o que eu fiz? Por que eu me submeto a esse tipo de coisa, esse sofrimento desnecessário, né? E esse é um gancho importante que a gente pode trazer para o tema de hoje, que o tema de hoje vai ser o tédio. Será que o tédio tem alguma função além de fazer a gente sofrer? Porque o tédio não é uma situação confortável, certo? Mas se ela existe, será que ela tem alguma função? Para que a gente consegue usar isso e transformar ele em alguma coisa positiva? A gente tem que lembrar que o tédio, em geral, ele não vai ser proposital, ou seja, a gente não procura o tédio vem até a gente e é a partir desse ponto que a gente vai desenvolver o conteúdo que eu quero conversar com vocês hoje. Primeiro, a gente tem que fazer uma definição do que é o tédio. Geralmente, a gente vai definir o tédio como a perda da capacidade de manter a atenção na atividade que nós estamos desenvolvendo atualmente. Essa é uma definição um pouquinho mais formal, mas dá pra gente trabalhar em cima dela. Pense da seguinte maneira, você está assistindo um filme ou está em alguma reunião. O assunto não é interessante para você, o filme é sobre um tema que você não gosta, ou a reunião é sobre um tema que não tem necessariamente a ver com você. No começo tá tudo certo, a gente acompanha o conteúdo e vai junto com os colegas. Passou um tempo, a gente já não tem mais aquela vontade de fazer as coisas, de prestar atenção, e a gente começa a dar uma desligada. Esse mecanismo da gente não conseguir manter o foco é o que a gente vai chamar de tédio. Ou seja, basicamente quando o nosso cérebro desliga em relação ao que está acontecendo agora e opta por pensar em qualquer coisa menos aquilo. Então, conforme a gente vai perdendo o interesse, o nosso foco vai se dispersando, o tempo parece que vai passando um pouco mais devagar e a gente costuma trazer para o nosso centro de atenção coisas que não estão mais do lado de fora da nossa cabeça. A gente meio que ignora tudo que está acontecendo ao redor e começa a pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Tá, mas o que exatamente está acontecendo com o nosso cérebro quando nós estamos entediados? Ou quando nós ficamos entediados. Quando a gente está desenvolvendo alguma atividade que exige foco, a gente está usando uma circuitaria neuronal chamada de rede de atenção priorizada. Ou seja, a gente está direcionando todo o nosso esforço cognitivo para uma atividade específica. Enquanto eu estou desenvolvendo essa atividade, a princípio eu vou ficar focado nela, não vou prestar atenção em nada que está acontecendo ao redor. Vou ignorar a maior parte dos estímulos que eu teria. Quando eu vou perdendo interesse por essa atividade, com o passar do tempo, cansaço ou alguma coisa que acontece no meio do caminho, o meu cérebro ele entende que aquela não é mais uma atividade prioritária e ele vai tentar fugir desse sistema ou desse contexto. Quando nós perdemos o interesse em uma determinada atividade, a gente acaba inibindo o funcionamento de uma circuitaria neuronal chamada rede de controle executivo. Para que serve a rede de controle executivo? Pense em tudo que você vai fazer. É basicamente a rede de controle executivo que faz efetivamente. Como que a gente vai fazer essa coisa, de que jeito a gente vai fazer essa coisa, quando a gente vai fazer, tudo isso faz parte da rede executiva e a rede de controle executivo é quem vai definir como que essas coisas vão funcionar. A partir do momento que a gente inibe ela, a gente começa a se desligar da atividade que a gente estava fazendo anteriormente. Então a gente começa a não dar atenção para ela. Esse não dar atenção para ela acontece por causa do nosso desinteresse. E quando a gente está desinteressado na atividade que a gente está fazendo, a gente ativa uma outra rede neuronal, que é o que a gente chama de rede de modo padrão. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente está sempre pensando em alguma coisa ou em outra, a gente está ocupado com alguma atividade. A rede de modo padrão é a rede neuronal, ou seja, são as estruturas cerebrais que nós mantemos quando a gente não tem que se preocupar com mais nada. É basicamente o estado zero do nosso cérebro, quando a gente não precisa se preocupar ou prestar atenção em coisa alguma. Só que tem um porém, tá? A rede de modo padrão, ela desliga a gente do mundo externo e faz com que a gente foque no mundo interno. Então a gente vai ter pensamentos um pouco mais interiorizados, a gente vai começar a refletir sobre os nossos sentimentos, emoções, ou sobre problemas específicos que não têm a ver com aquele contexto, sobre como nós estamos nos sentindo. E no geral esse é um processo que ele é um pouquinho desconfortável. Então, quando a rede de modo padrão é ativada, a gente meio que tira o foco daquela atividade externa que nós estávamos executando e a gente começa a prestar atenção na parte interna. É como se o nosso cérebro desconectasse tudo que está do lado de fora e focasse só no que está dentro da gente. E tem uma região específica do nosso cérebro chamada de córtex inular ou ínula. Ele é responsável por conectar as partes, então ele vai ligar toda a parte sensorial do mundo externo com a parte das nossas reflexões, emoção, subconsciente, tudo isso, em termos de circuitaria neuronal, é conectado pela ínula.
A ínula percebe que nós estamos entediados, ela vai captar essa informação, ela vê isso como um desconforto e ela vai emitir um alerta para a amígdala. Se você assistiu o vídeo anterior, que a gente falou um pouquinho sobre procrastinação, você lembra dela. A amígdala é a região do nosso cérebro responsável pelas reações de fuga e luta. Então, sempre que a gente passa por alguma coisa que cause medo, frustração ou algum desconforto que a gente não queira sentir, a amígdala ela ativa a nossa circuitaria de fuga ou luta. Nesse contexto, a gente vai tentar fugir do que nos deixa desconfortável. Se o que nos deixa desconfortável são os pensamentos que surgiram quando a gente está entediado, o que acontece? A gente vai querer fugir do tédio. Como que a gente faz para fugir do tédio? A gente tenta procurar a fonte de informação ou de estímulo externo mais rápida possível. E coincidentemente a gente tem uma fonte de estímulo externo carregada no bolso, né? O nosso celular é a primeira opção que a gente vai seguir. Qual foi a última vez que você parou num caixa, alguma coisa assim, para fazer o pagamento de uma conta, enquanto você estava esperando a pessoa da frente pagar, você simplesmente pegou o celular e ficou lá mexendo? Esse era o momento em que você estava entediado, mesmo que seja um tédio pequeno, continua sendo um tédio, que ao invés de ficar naquele momento, você preferiu fugir para o celular, porque aquilo lá vai roubar um pouquinho a tua atenção e vai te distrair no meio do caminho. Então, a partir desse contexto, a gente pode dizer que fugir do tédio é uma reação automática. Sempre que eu estou entediado, o tédio vai trazer sensações desconfortáveis e a minha amígdala vai fazer com que eu procure fugir disso o mais rápido possível. Mas vamos parar para pensar um pouquinho sobre como é o nosso cotidiano, nosso dia a dia? No geral, se você é uma pessoa na faixa dos seus 20 e poucos anos, você já terminou o ensino médio, você já está trabalhando, talvez esteja na faculdade, talvez você já tenha uma família, talvez já tenha filhos. Tudo isso são compromissos que a gente assume. E a partir do momento que a gente tem esses compromissos, a gente tem algumas responsabilidades associadas a eles. Então a gente vai ocupar a maior parte do nosso dia a dia com atividades que são obrigatórias. Então, por exemplo, durante o horário de trabalho, você vai ter que focar no seu trabalho. Durante o horário de estudo, você vai ter que focar no seu estudo. No meio do tempo que você tiver disponível, você vai ter que encaixar família, amigos, todo o resto. Então a gente vive em um contexto que ele já é estressante, a gente está sempre estimulado por alguma coisa, ou pelo menos na maior parte do nosso tempo. Quando a gente tem algum tempo disponível, o que a gente faz com esse tempo disponível? A gente tenta fugir do tédio. Como que a gente foge do tédio? Nos dias de hoje, o principal mecanismo de fuga do tédio que a gente tem vão ser as redes sociais. A gente vai abrir Instagram, vai abrir TikTok, pegar alguma série, alguma coisa assim, que são coisas que vão adicionar mais informações para a gente absorver. Então a gente vai continuar recebendo estímulo. A gente já tem uma carga exaustiva, a gente já recebe muito estímulo e no pouco tempo que a gente tem disponível para descansar, a gente descansa recebendo mais estímulo ainda. Então a gente está dando mais coisa para o nosso cérebro processar. E não sentir tédio é um problema. Por quê? Porque o tédio ele é responsável por fazer com que a gente se conecte com as nossas próprias emoções e com os nossos pensamentos. Fazer com que a gente olhe para dentro. E não olhar para dentro pode causar uma sensação de vazio muito grande. Então a gente acaba se desconectando da gente mesmo e se conectando muito com o que está do lado de fora. Isso é um dos mecanismos básicos que a gente tem para o desenvolvimento de ansiedade. Quando você está muito ligado no lado de fora e pouco ligado no lado de dentro, você vai ficar mais agitado, você vai ficar mais impulsivo e isso acaba te deixando mais ansioso. Daí você fala, tá bom, professor, a gente vive uma circunstância que ela é um pouco estressante por causa do excesso de trabalho, excesso de estudo, muitos compromissos que a gente tem que fazer e a gente acaba se distraindo, ocupando ainda mais o cérebro, é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Só que qual que é o problema da gente se distrair ocupando ainda mais o cérebro? Isso pode causar um fenômeno chamado de sobrecarga alostática. O que é a tal da sobrecarga alostática? É quando o teu cérebro é forçado a processar uma quantidade tão grande de informações que ele começa a entrar em parafuso, de maneira bem simplificada. Você começa a adicionar uma carga mental e intelectual muito grande e isso acaba prejudicando você. Você se sente cansado, estressado, você não consegue mais processar mais informações. Então essa sobrecarga alostática ela funciona como se fosse uma intoxicação do teu cérebro. Isso pode causar danos tanto físicos quanto mentais. Então a gente pode acabar ficando doente por causa dessa sobrecarga. Um dos principais problemas que a gente vai ter por causa da sobrecarga alostática, inclusive, é a ansiedade. Então é muito provável que quando uma pessoa que não costuma ter crises de ansiedade se sinta muito ansioso, isso seja causado por uma sobrecarga alostática. Daí entra um ponto que eu acho particularmente cruel do nosso cérebro, que é o fato de que a gente tem um mecanismo natural para evitar sobrecarga alostática. E esse mecanismo natural é o tédio. Vamos lembrar um pouquinho de novo o que é o tal do tédio? O tédio é quando a gente se desliga das circunstâncias externas e se conecta no que está acontecendo dentro da gente, ou seja, a gente se liga às nossas emoções.
A sobrecarga alostática não é o excesso de exposição a agentes exteriores? É, né? Então, se eu me desligo dos agentes exteriores e foco dentro de mim, teoricamente eu estou inibindo essa sobrecarga alostática. Eu estou aliviando todo esse estresse que acontece por fora e estou focando no que acontece dentro. Então, para evitar a sobrecarga alostática, o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar entediado. Então é aí o ponto em que a coisa fica um pouco mais sofisticada. Por quê? Porque a gente vai procurar coisas exteriores para fugir do tédio. Fugindo do tédio, a gente vai se sobrecarregar mentalmente, só que sem o tédio a gente não consegue se descarregar, então a gente acaba entrando em um ciclo vicioso. Sendo que, na verdade, quando a gente se priva do tédio, o que a gente está fazendo é impedindo que o nosso cérebro alivie o sistema nervoso. Então a gente acaba forçando ele a continuar se sobrecarregando sem necessariamente ter uma folga, porque essa folga é causada pelo tédio. Então, na prática, estar entediado não é ruim. Inclusive, ele é um mecanismo saudável para o nosso cérebro. Em um mundo em que a gente está constantemente superestimulado, recebendo informações e processando dados a todo momento sobre tudo o que acontece ao nosso redor, a gente conseguir se desconectar um pouco e focar no que está acontecendo dentro da gente é uma atitude importante, não só importante como necessária. Então, além desse alívio neurológico que o tédio causa na gente, ele ainda traz algumas vantagens, alguns benefícios a mais. O primeiro deles, aumento da criatividade. Quando a gente não tem tempo para se sentir entediado, a gente não consegue organizar os nossos próprios pensamentos. Então a gente está sempre hiperestimulado, tendo que processar alguma informação. A gente recebe tanta coisa que a gente não consegue dissolver isso, digerir essas informações e transformá-la em algo novo. Então quem precisa trabalhar com criatividade precisa sentir tédio, porque é o tédio que vai facilitar com que você tenha novas ideias. O tédio, além de melhorar a nossa capacidade de criatividade, ele também vai ser responsável pela autorregulação emocional e melhora da autoestima. Quando a gente está vivendo o mundo cotidiano, a gente acaba ignorando um pouco as nossas emoções e não parando para pensar ou refletir em como que a gente está se sentindo. Se eu não sei como eu estou me sentindo, eu não tenho uma autopercepção positiva. A partir do momento que eu me permito sentir tédio em doses moderadas, eu começo a refletir sobre as minhas próprias emoções e eu começo a entender melhor como que eu mesmo funciono. Então, para o autoconhecimento, o tédio é essencial. Ele também incentiva com que a gente não tenha um uso excessivo de redes sociais, telas ou uma absorção muito grande de informações, que são agentes estressores. Por mais que a gente interprete o celular como uma forma de alívio do estresse, ele pode causar mais estresse do que ele alivia, e ele também vai regular o sistema nervoso. Então é como se ele apertasse um reset no nosso cérebro, faz com que a gente desative tudo que estivesse funcionando para que a gente volte a funcionar com menos coisa rodando. Beleza, professor, então a gente já sabe o que é o tédio, já sabe como que ele funciona, já sabe o que causa ele, por que ele é importante, mas como que a gente vai usar isso para trazer alguma coisa boa pra gente? Primeira dica, crie momentos de tédio para você. Como eu falei anteriormente, a vida cotidiana é corrida e a gente precisa resolver um monte de problema. No geral, a maior parte do nosso tempo está ocupado. Nesse tempo que a gente não está ocupado, é importante que você separe um pouquinho dele para você se sentir entediado, você se dar ao direito de não fazer nada. Então separa uns 15 minutos por dia para você parar, sentar, refletir um pouquinho sobre como que você está se sentindo. Você também pode criar um espaço de tédio produtivo. O que seria esse espaço? Você vai para academia. Você precisa ir para academia com um fone de ouvido? Você está esperando para fazer um exercício, aquele 1 minuto lá, sem estar ouvindo um podcast, ouvindo alguma música ou conversando com alguém, já é um espaço de tédio. Já é um tempo que você está gastando para você prestar atenção em você mesmo. E também a gente tem que lembrar que a gente tem alguns momentos cotidianos que eles já são naturalmente ligados ao tédio. Por exemplo, antes de você dormir. Você pode aproveitar o período antes de você dormir sem usar o celular, para você parar de absorver mais informações e dar uma respirada, relaxar, viver o momento. E a gente também pode fazer um jejum de redes sociais. Escolhe um dia, escolhe um horário para você não olhar nada. Não quero olhar rede social, não quero olhar Instagram, Twitter, YouTube, não quero ver notícia, não quero abrir portal de informações, não quero fazer nada a não ser nada. A única coisa que a gente vai fazer é não fazer nada. Mas daí a gente para e pensa, professor, mas se eu ficar sem olhar as notícias, se eu ficar sem olhar o Twitter a cada 15 minutos, se eu não abrir o Instagram, será que eu não vou estar perdendo alguma coisa? Tá, talvez você esteja perdendo alguma coisa, mas essas coisas que você estão perdendo são realmente importantes ou você poderia viver muito bem sem elas? Lembre que o excesso de informação faz mal, né? Se você não precisa de todas essas informações, não tem por que você ficar acessando elas com tanta frequência. Então, evitar um pouquinho sobrecarga ou excesso de uso de redes sociais vai ser importante e vai ser saudável para você. Então, para finalizar, eu queria propor um desafio para você. O que você acha da gente, durante essa semana, desenvolver uns horários de tédio controlado para a gente conseguir
focar um pouquinho mais na gente mesmo? Então vamos parar uns 10, 15 minutos por dia, sem redes sociais, sem ouvir música, sem ouvir podcast, sem ler notícia, sem brincar, sem ajeitar nada, só fazer nada. Se permitir sentir um pouco de tempo, se permitir dar uma folga para o nosso cérebro e lidar um pouquinho com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Eu juro que se você conseguir fazer isso durante uma semana, você vai se sentir muito melhor, muito mais calmo e mais tranquilo no final dela. Beleza? Vamos fazer esse desafio? E eu também queria deixar uma pergunta final para vocês. Qual foi a última vez que você se permitiu sentir tédio? Qual foi a última vez que você desconectou de tudo e parou um tempo só com você mesmo? Como é que você se sentiu em relação a isso? Você chegou a alguma conclusão, algum insight, ou percebeu alguma coisa que você estava ignorando, que você precisava dar atenção e esse momento de tédio permitiu que você fizesse isso? Então, obrigado pela atenção. Se quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, é só se inscrever no meu canal e até mais.